Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia. Lucas no capítulo 1, e hoje a gente vai ler uma boa parte da Bíblia. Eu preciso que você me acompanhe com essa história. Lucas no capítulo 1. A partir do versículo 5, no tempo do rei Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de um modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho, e a minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Quando se completou, Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Pai querido, nós oramos nessa manhã e pedimos que a Tua palavra nos instrua, seja revelada, a Sua palavra possa falar aos nossos corações, e que nós possamos receber nesta manhã um alimento fresco, um alimento celestial que nos revigorará, que nos restaurará através da fé na Tua palavra, em nome de Jesus. Amados, hoje é dia dos pais, e eu achei oportuno poder começar a palavra de hoje trazendo esse relato a respeito de um pai, Zacarias. Mateus, Marcos e João não relatam a respeito dessa história, mas o evangelista Lucas, pela riqueza dos detalhes, por ser quem ele era, Lucas era um médico, Lucas era um homem estudado, Lucas era um homem cheio do conhecimento, então ele escreveu o evangelho de Lucas na riqueza de detalhes, para retratar o lado racional da vida de Jesus, para aqueles que são racionais, para aqueles que são pensantes. Lucas era um homem pensador, estudado, e então ele traz muitos detalhes
nos evangelhos que você não vai encontrar nos outros evangelhos. Então, Lucas relata a respeito da concepção sobrenatural de João Batista. Zacarias era um homem que fazia parte de uma elite. Zacarias era um homem que fazia parte de um povo que quem olhava no meio do povo de Israel, os sacerdotes, eles tinham uma posição de destaque. Era um povo que fazia parte de uma tribo separada pelo Senhor. Zacarias era um homem descendente da tribo de Levi. Zacarias era um homem que tinha prestígio aos olhos do povo. E não bastasse isso, além de ele ser alguém com prestígio, ele se casou com uma mulher que também descendia da mesma tribo dele. Zacarias então era um homem que se casou com uma mulher que também era da tribo de Levi. Então Zacarias era um homem com prestígio, com grandes qualidades, e quando Lucas começa a relatar como era a vida deles, Lucas diz que eles eram irrepreensíveis aos olhos do povo e principalmente aos olhos de quem? De Deus. Se você vê aqui, diz que ele era justo, não apenas aos olhos dos homens, mas principalmente aos olhos do Senhor. Está aqui, ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Alguém com muitas qualidades, alguém com, várias pessoas poderiam olhar para eles e falar, como eu gostaria de ser como Zacarias. Zacarias é um homem da tribo de Levi, fazia parte da 8ª turma dos sacerdotes. Lá em 1 Crônicas capítulo 24, Davi estabelece turmas e turnos. Travei aqui a língua. Turmas e turnos. E então, a família de Zacarias, que era da turma de Abias, ela fazia parte da 8ª turma. Então quem olhava para Zacarias podia pensar, uau, esse homem tem uma vida que eu gostaria de ter. Mas como todos nós, Zacarias tinha um mas na vida dele. Assim como eu, assim como você, ao longo da nossa vida, nós encontramos alguns mas. E Lucas relata, dizendo o seguinte, ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas eles não tinham filhos. E talvez hoje, no momento em que nós vivemos na sociedade moderna, pós-moderna, uma sociedade globalizada, o mundo no ritmo que está, talvez a gente não consiga dimensionar a importância de um filho. Hoje muitos casais optam inclusive por não ter filhos. Mas naquela época, nos tempos bíblicos, não ter filhos era um sinal de vergonha e humilhação. Para aquele tempo, para aquela época, não ter filhos era um momento, era uma situação muito complicada para o casal. Então Zacarias fazia parte de todo um contexto, porém ele não tinha filhos. E vendo tudo isso, analisando tudo isso, esse contexto, falando a respeito de um pai que queria ser pai, de um homem que queria ser pai, mas não tinha filho, mas ele experimentou o sobrenatural de Deus na vida dele, na sua casa, na sua família. Eu queria compartilhar com você 4 pontos nessa manhã, que eu tiro desse texto, para mim e para você. Eu acredito que Deus quer nos ensinar algumas coisas nessa manhã. Primeira coisa que eu queria que você entendesse comigo. Primeira coisa, eu quero fazer uma pergunta para você. Nós estamos prontos para os não de Deus na nossa vida? Porque existe, e isso é verdade, existe para mim e para você uma palavra que, e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Isso é verdade. Pedi e dar-se-vos, buscai, batei e abrir-se-vos-á. Há
um respaldo na palavra para mim e para você. Todas as vezes que nós orarmos, crendo, nós receberemos. Há um respaldo na palavra, dizendo que se eu pedir, eu vou encontrar. E eu não estou anulando nada disso. Mas será que eu e você estamos prontos para momentos em que nós oramos a Deus e dizemos, Senhor, me dá isso, e Ele diz, não. Eu quero que você imagine comigo, por quantos anos Zacarias orou por um filho? Por quanto tempo Isabel desejou um filho? Lucas capítulo 1 relata que eles já eram velhos, mas com certeza já casados há muitos anos. Eu quero que você fique imaginando Zacarias e Isabel olhando os outros casais com seus filhos, vendo os filhos e pensava assim, Senhor, eu quero um filho, me dá um filho. E a resposta nunca vinha. E sempre que o que eles ouviam era, não, ainda não, não. Primeira coisa que eu quero deixar com você nessa manhã, nós estamos prontos, estamos preparados para ouvir o não de Deus? Há uma disposição no meu coração para ouvir o não e entender que aquele não é o melhor para mim? Como é que será que ficava o coração de Zacarias e Isabel durante anos orando, Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho, Senhor, me dá um filho, me dá um filho, e dia após dia esse filho nunca chegava. E o tempo foi passando, e eles foram envelhecendo, a Bíblia não relata qual a idade deles, mas provavelmente Isabel e Zacarias já não usufruíam mais de tanto vigor para continuar tentando ter filhos. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você. Vocês estão prontos aí? Amém? Tem crente aqui? Aleluia! Estamos prontos para receber a resposta de Deus, do jeito dEle e no tempo dEle? Porque durante anos, aquele casal orava por um filho, nos dá um filho, Deus, eu quero um filho, e esse filho nunca chegava. Isabel já era velha, de idade avançada. Lucas capítulo 1, versículo 7 diz, mas eles não tinham filho, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Sabe aquela coisa que você fica assim, mas agora também eu nem quero mais. Eu fico imaginando, nada contra, por favor, não estou aqui dizendo nada de errado, mas eu fico imaginando um homem de 65 anos tendo um bebê. Já não consegue mais nem fazer cavalinho com o menino nas costas. Não é verdade? É. Imagina um homem com 68 anos, com um menino de 4 anos, bem parrudo, igual o Mateu do Luigi. Gente, o Mateu do Luigi é parrudinho, né? Luigi, quando ele tiver 4 anos, você não vai conseguir colocar esse menino nas costas não, Luigi. Não é? Imagina um homem com 68 anos, já com a idade avançada, trabalhando no sol, como aquele povo trabalhava. Não tinha o conforto que nós temos hoje. Com um menino de 4 anos, parrudão no pescoço, o cara vai estar, meu Deus, agora eu não consigo mais, Senhor. Eu queria quando eu fosse jovem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos entender que a resposta de Deus, ela nunca chega tarde. Nós precisamos entender que o que Deus tem para nós nunca vai chegar atrasado. Nós precisamos entender que o que Deus tem para mim e para você sempre vai chegar na hora certa. Sabe por quê? Porque Deus, talvez ao longo dos anos, Isabel e Zacarias orando para o Senhor, dizendo, Deus me dá um filho, Deus nos dá um filho, Senhor nos dá um filho, e talvez eu fique imaginando o Senhor no céu, pensando e dizendo, eu tenho um filho para vocês, mas não é agora.
eu tenho um filho para vocês, mas o tempo dele não chegou ainda. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus testificou, que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Mas ele tinha que nascer naquele tempo, porque Deus tinha algo preparado para ele, para aquele tempo. João Batista era o homem que viria para preparar o caminho do Messias. João Batista era um homem que deveria nascer naquele momento, para começar a abrir o caminho, para apontar e dizer, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista foi profetizado a respeito dele lá atrás, que dizia, a voz que clama no deserto, a voz daquele que vai dizer no deserto, eis que vem o Salvador, o Messias. Vocês estão comigo, irmãos? Então nós vamos entender que as coisas de Deus na nossa vida, elas vão acontecer no momento dele, no tempo dele, e o tempo dele sempre é o melhor para nós. A hora de Deus sempre é a melhor hora para você, meu querido. Então, primeira coisa, quando eu oro e Deus me dá um não, irmãos, como é difícil ouvir não. Eu me lembro quando o André era menor. Vou falar do André hoje, porque a igreja ama o André aqui, né? Todo mundo, o André é maravilhoso, o André é uma graça. Pois é, irmão, mas aquilo era emburrão que só. Emburrava demais. O André, quando a gente fazia qualquer coisa que, André, você não vai fazer isso, ele fazia assim. Hoje não é assim mais, né, André? Aleluia. Mas sabe quando a gente fala, não faz isso? Às vezes a gente age assim com Deus, né? Senhor, me dá isso. Deus fala, não, também não vou brincar de crente mais. Não quero mais brincar de igreja. Sabe o pai que fica falando para o filho, meu filho, não faz isso. Meu filho, não faz isso. E às vezes nós, como filhos que fomos e somos, mas na época a gente estava lá, na nossa tenra idade madura de 12 anos de idade, que nós achávamos assim, eu sou o maduro, eu estou pronto para tudo, com 12 anos. Meu filho, não faz isso, não faça isso. Pai, posso fazer isso? Não, você não vai fazer isso. Não, você não vai fazer isso. Por quê? Naquele momento, a gente não conseguia entender o não. Mas existe uma frase que ela chega a ser clichê para nós. Mas os irmãos um pouquinho mais avançados, como eu, vão se recordar dessa frase. Que diz assim, um dia você vai me agradecer, porque eu estou falando isso para você hoje. Alguns mais avançados vão concordar comigo, que quando nosso pai ou nossa mãe falava isso, a gente queria... Mas hoje a gente olha para trás e fala assim, meu Deus, como eles estavam com a razão, e eu não sabia. Eu devia ter ouvido. Eu devia ter escutado. E com Deus não é diferente. Você já parou para pensar, se Deus já tivesse respondido todas as orações que você já fez a Ele? Onde você estaria hoje? Com quem você estaria casado hoje? Você já parou para pensar nisso? Eu me lembro, eu devia ter uns 12 anos de idade, volta de 12 anos, eu fui participar de um sorteio. Irmãos, pensa numa pessoa que tem vontade de ser sorteada alguma coisa, sou eu. Irmãos, eu não sei, uma hora eu ainda vou ser sorteado alguma coisa ainda, porque dentro de mim arde esse desejo. Alguma coisa, promoção de supermercado, qualquer coisa, uma hora eu ainda vou ser sorteado ainda. Tudo quanto é sorteio que você puder pensar, eu participo. Aqueles mercado que você preenche o cupom e manda. Uma hora o raio me acerta. Eu me lembro que eu tinha 12 anos de idade e eu não me lembro o que era, mas estavam sorteando um carro. Era uma Polo. Ninguém aqui vai saber o que é isso. Mas era um Polo verde, metálico. Irmãos, aquele carro... Não era verde limão não, irmãos. Era verde escuro, metálico.
Verde musgo, obrigado, Josi. Verde musgo, metálico, bonito, metalizado, da cor da blusa da Cláudia lá, ó. Olha lá que coisa chique, ó. Não, Cláudia? Então, e aí, irmãos, eu entrava para o quarto, eu orava, Deus me dá esse carro, Deus me dá esse carro, Deus me dá esse carro, Deus me dá esse carro. Irmãos, eu nem tinha idade para dirigir. Então, queridos, nós temos que entender que a resposta de Deus para nós, ela chega no momento certo, na hora certa. Se eu não fui sorteado em nada até hoje ainda, né, Jesus, porque no momento certo não chegou ainda para mim, né? Mas ouçam, uma hora eu vou ser sorteado em alguma coisa. Vocês vão ouvir da minha boca, irmãos, fui sorteado! Terceiro ponto que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Estamos dispostos a deixar que o plano de Deus se cumpra na vida dos nossos filhos, ainda que os nossos planos para eles sejam outros? Zacarias era sacerdote, filho de sacerdote, neto de sacerdote, e era de uma linhagem sacerdotal. Zacarias tinha prestígio diante do povo. Ele, na verdade, devia ensinar o filho dele a ser como ele. Mas quando você vai ver o relato do nascimento de João Batista, ele nasceu e o povo queria colocar um outro nome nele. Mas qual tinha sido a instrução do anjo de Deus para ele? Você vai colocar o nome dele de João. E quando foi para colocar o nome, Zacarias ainda estava mudo. Foram falar com os pais e aí Isabel falou, ele vai se chamar João. O povo, João? João? Eu me lembro quando a gente foi colocar o nome do Eliseu no Eliseu. Pensa o tanto de opinião que a gente ouviu a respeito disso. Eliseu? Nossa, nome de velho? Nossa, que nome estranho para menino. Eliseu? E a gente falou, é Eliseu, pronto, e acabou. Então eu fico imaginando, João, mas não tem ninguém na sua família com esse nome. Por quê? Porque era tradição, era costume do povo, colocar o nome dos antepassados nos filhos. E aí disseram, não tem ninguém com esse nome na sua família. Olha só, você está quebrando a tradição familiar. Você está quebrando o processo natural. E aí então, no versículo, deixa eu ver qual é o versículo, Lucas capítulo 1, versículo 61, Zacarias diz assim, disseram para ele, né, não há nenhum parente na sua família com esse nome, mas no versículo 76 e 77, Zacarias profetiza a respeito dele, mas antes disso, ele pega uma tábua e escreve o nome de João. Nesse momento, a língua dele destrava. E ele começa a falar. E então ele começa a profetizar a respeito do filho. E eu quero te dizer, pai e mãe nessa manhã, hoje é dia dos pais, mas pai, autoridade sobre os nossos filhos. O que você fala, o que você profetiza, tem um grande valor na vida dos seus filhos. Então a Bíblia diz que Zacarias, cheio do Espírito Santo, disse assim, e você menino, você está comigo aí, 76, 77? Está comigo? Está projetando aí? Não está não, né? Olha lá. E você menino, será chamado sacerdote da linhagem sacerdotal. É isso que está escrito aí? Não. E você menino, será profeta do Altíssimo. Zacarias entendeu que naquele momento o seu filho tinha um outro projeto, o seu filho tinha um outro propósito. Ele entendeu, Deus separou meu filho para outra coisa. Pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados. E o último ponto que eu quero deixar com você nessa manhã, que como pais, nós precisamos entender que os planos de Deus são maiores do que os nossos. O projeto de Deus para nós e para os nossos
são muito maiores do que a gente pode imaginar ou pensar. Por mais que a gente possa ter um vislumbre do que pode ser, ainda é maior. Lucas capítulo 1, versículo 80, diz o seguinte: e o menino crescia e se fortalecia no espírito. Até aqui maravilhosamente bem. Qual pai que não quer ver isso, né? Seu filho crescendo, amadurecendo, rompendo, prosperando, rompendo na vida, crescendo, se tornando maior, mais próspero em tudo. Mas o texto não termina aí. O texto continua dizendo assim: e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Eu não sei você, e acredito que você não deve ser diferente de mim, mas a gente rala na vida, a gente sofre na vida, a gente pega no pesado, a gente agarra o que for preciso, deixa acontecer qualquer coisa, mas quando são os nossos filhos que vão ralar, a gente, não, eles não. A gente come arroz com ovo. Amo, irmãos. Vou falar igual a X, adoro. Né, X? Arroz com ovo, adoro. A gente come arroz com ovo. Mas quando a gente vê os filhos da gente comendo arroz com ovo, dá um desespero na gente. A gente vai para a escola sem estojo escolar. Alguns aqui, mais avançados como eu, vão se lembrar que quando ia na loja de tecido ou alguma coisa, ia comprar aquelas linhas, linha Drima, linha corrente. Alguém lembra disso, gente? Tinha umas caixinhas de papel que tinha tabuada. Vocês lembram disso, gente? Aquilo era meu estojo de levar coisa para a escola. A gente levava aquilo para a escola como estojo. Mas quando a gente imagina que os nossos filhos vão levar aquilo para a escola, não, nossos filhos não. Zacarias viu seu filho crescendo e se fortalecendo, mas morando num lugar árido, inóspito. Um lugar aonde não tinha provisão de nada. Zacarias viu seu filho crescendo no deserto, comendo gafanhoto e mel. Enquanto eles estavam em casa, comendo pão, enquanto eles estavam em casa, partindo pão, tendo as suas refeições, talvez a família reunida, os primos, os parentes, vamos lá, aquela festa, né? Cadê? Vamos comer aqui suco, vinho e tal. E cadê João Batista? Não, João Batista não vem, porque onde que ele está? Ele está em casa. Onde que era a casa dele, irmãos? Comendo o quê? Você consegue imaginar o coração de um pai e de uma mãe assim? Você consegue imaginar, irmãos, o preço que nós pagamos para deixar que Deus cumpra na vida dos nossos filhos o propósito e o projeto dele? Eu estou aqui nessa manhã para te dizer, meu querido, o que Deus tem para os seus filhos é muito grande. O que Deus tem para os meus filhos é muito grande, mas é necessário que nós entendamos que nós fazemos parte desse processo na vida deles. Muitos pais atrapalham o processo de Deus na vida dos filhos. Muitos pais querem ser Deus na vida dos filhos. Se fosse eu, a hora que o João Batista falasse para mim, pô, vou morar no deserto, eu falasse, você está louco? Você ficou doido? Está correndo atrás de avião agora? Não, você vai ficar aqui comigo, debaixo das minhas asas. Mas quando chegou o momento oportuno, diz a Bíblia, que João Batista apareceu publicamente, a Bíblia diz que multidões vinham para ouvir a sua pregação. Multidões vinham para ouvir e serem batizadas por ele. Pessoas começaram a ouvir verdades do reino de Deus. Eu estou terminando, irmãos, mas o que mais me chama a atenção em tudo isso é que João Batista inaugurou uma nova era no meio do povo de Deus.
Porque até então, as pessoas, elas fluíam e agiam sob influência do Espírito Santo. Você via Saul certa vez encontrou um grupo de profetas, aqueles profetas estavam debaixo da influência do Espírito de Deus. O que aqueles profetas estavam fazendo? Estavam profetizando. E Saul chegou e entrou no meio dos profetas também. O que ele começou a fazer? Começou a profetizar junto com eles. Influência do Espírito Santo. Você começa a ver no Antigo Testamento os homens e as mulheres, Sansão, tomado pelo Espírito de Deus, rasgou um leão como quem rasga um cabrito. Você vai lendo isso. Mas a palavra de Deus diz que o próprio anjo disse, e ele será cheio do Espírito Santo. Não é que ele vai andar sob influência, não, ele será cheio do Espírito Santo. E Jesus disse o seguinte: dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que esse, mas, sempre tem mais, né? Mas, no reino de Deus, todos serão maiores do que ele. Por quê, irmãos? Porque depois de João Batista, eu e você podemos andar cheios do Espírito Santo. Nós podemos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então João Batista começou um novo tempo. Mas eu quero que você entenda algo nessa manhã, querido. Fruto de oração respondida no tempo de Deus, não no tempo dos pais. Por quê? Porque havia um tempo determinado para que ele nascesse. Se João Batista nascesse em outra época, ele não cumpriria o propósito pelo qual Deus tinha determinado para ele. Ele não podia nascer 1 ano antes, 2 anos antes, 3 anos antes. Ele tinha que nascer naquele tempo. Que Deus nos dê graça para entendermos que a oração vai ser respondida na hora dele, do jeito dele, no tempo certo, no tempo oportuno do Senhor para nós. Segunda coisa que nós precisamos entender, que nós como pais, precisamos empurrar os nossos filhos para dentro do propósito de Deus e deixar Deus cumprir na vida deles o que foi determinado. Como pai, ver o filho no deserto, com certeza, não foi muito fácil. E o último ponto que eu quero que você leve como reflexão para você nessa manhã. João Batista, um homem de Deus, pregando o Evangelho, pregando as verdades do reino de Deus. Mas ele então, quando Jesus aparece, ele diz assim: eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E então ele fala para os próprios discípulos dele: é a ele que vocês têm que seguir. É a ele que vocês precisam seguir. Ele é. E foi João Batista que profetizou e disse, João capítulo 3, versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Depois de mim virá aquele da qual eu não sou digno de desatar, de amarrar as correias da sandália. Sabe, irmãos, analisando essa história, vendo a posição de Zacarias e de Isabel, eu fico olhando para a minha vida e fico imaginando, Senhor, o quanto eu ainda preciso entender, me envolver e discernir os pensamentos e as intenções do Espírito para mim. Porque ao ver esse pequeno relato em Lucas no capítulo 1, eu fico me colocando no lugar dele. Talvez eu teria tomado algumas decisões que teria comprometido todo o propósito de Deus. Talvez, acho que não, acho que com certeza, eu posso afirmar, com certeza eu teria tomado algumas atitudes que teria comprometido todo o propósito de Deus na vida de João Batista. Como pai do Eliseu e do André hoje, tenho certeza, não sou diferente de você. Eu tenho desejado que meus filhos experimentem o melhor de Deus nessa terra. Eu tenho desejado que o Senhor possa fazer na vida deles o melhor, que eles possam crescer, que eles possam prosperar, que eles possam constituir famílias, que eles possam
Sabe, irmãos, eu tenho sonhado tudo isso, mas muitas das vezes eu me pego tentando traçar um caminho e dizer, não, vai por aqui, vem por aqui, entra por aqui. Esse é o nosso papel como pai mesmo, ensinar, mas nós temos que entender que acima dos nossos ensinos existe um propósito pelo qual Deus criou cada um de nós. E o maior êxito da nossa vida é ver os nossos filhos cumprindo o propósito de Deus. O maior êxito da sua vida, meu querido, é ver os seus filhos correndo a carreira, olhando para trás, dizendo, pai, valeu, estou indo rumo ao meu alvo, rumo à minha soberana vocação. Eu vou chegar lá, pai. Você chegou e eu vou chegar lá. Amém, queridos? Que o Senhor nos dê graça nessa manhã como pais, como mães, como pastores, como líderes, como pais espirituais de pessoas. Que Deus faça de mim e de você, homens e mulheres que apontem um caminho e diga, esse é o caminho do Senhor. Anda por ele, vai por ele. Você recebe essa palavra nessa manhã? Vamos orar nesse momento?